Ficar em pé, vamos continuar em pé. Fechar os seus olhos. Nosso Pai, nosso Deus eterno, estamos na Tua presença, Senhor Deus. Estamos na Tua presença, Senhor, para falar contigo nessa noite, Senhor, e para ouvir a Tua voz. Deus, Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Em Ti estão todas as coisas. A Bíblia diz que pela Tua palavra todas as coisas foram criadas. Pela Tua palavra, Senhor, todas as coisas são criadas. O Senhor nos tem em Tuas mãos. Senhor, nos tem em Tuas mãos. Pai, por isso nessa noite nós te pedimos, Pai, pela Tua graça, Senhor, pela Tua graça, fala conosco, Senhor. Revela a Tua palavra, a porção que nós precisamos. Deus, a porção que estiver hoje disponível para nós, na nossa mesa, que nós possamos comer, que nós possamos tomar, em nome de Jesus, eu te peço isso. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Você vai abrir na sua Bíblia aí, eu vou abrir na minha Bíblia aqui. 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículos de 1 ao 5. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você pode tomar sua série. E hoje nós vamos falar sobre vencer o mundo. Amém? Nós vamos falar sobre vencer o mundo. E para começar a palavra de hoje, eu queria lembrar você quem está nos falando isso. E quem nos está escrevendo aqui é João. João era um discípulo amado por Jesus. Se vocês repararem, João, ele realmente era um discípulo diferente. João era um discípulo e que Jesus tinha intimidade com ele. E João tinha intimidade com Jesus. João, ele viveu a sua vida como os demais discípulos, também pregando o Evangelho, mas a ele ficou reservado um final, que não sei se você já observou. O final de João foi nos trazer a revelação das coisas que hão de vir. Ficou a cargo deste discípulo receber a revelação de Deus sobre aquilo que iria acontecer, que é chamado revelação, o Apocalipse. Então João viveu isso. Ele foi um discípulo diferenciado dos demais. E se vocês notarem, o Evangelho de João vai falar, ele tem uma linguagem diferente, não é o que nós estamos lendo aqui, nós estamos lendo a carta de João, mas o Evangelho de João, ele tem uma linguagem diferente dos outros evangelhos. Ele tem uma linguagem um pouco mais filosófica. E daqui a pouco nós vamos abrir em João 16 e vocês vão entender o que eu estou falando aqui. E João falou bastante sobre esse tema que nós vamos pregar hoje. Ele falou do Evangelho e ele também colocou aqui nessa carta, 1 João, muito, que é o tema de vencer o mundo, sobre
ele falou bastante sobre esse tema, o mundo. E eu falo bastante sobre isso, eu não sei se você já prestou atenção. E às vezes até se torna chato. Por isso que é bom a gente sempre variar, né? Os pregadores, se não, semana que vem eu vou pregar sobre o mundo de novo. E assim nós vamos. E João falou aqui nesse texto, e em outros textos que nós vamos ler mais para frente, sobre esse tema. E se vocês prestarem atenção, no versículo 3, ele diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Até aí não temos novidade, né? Amar a Deus é obedecer, isso nós sabemos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Veja bem, daqui a pouco eu venho para cá. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Olha o que João nos coloca nesse texto, dizendo: olha, os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer, porque qualquer pessoa pode vencer o mundo. Vocês entendem a lógica que ele está usando aqui? Ora, uma coisa que é difícil, apenas algumas pessoas conseguem. Não concordam comigo? Alguma coisa que é difícil, apenas algumas pessoas conseguem. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu não sei se vocês sabem, mas todos nós que somos filhos de Deus podemos vencer o mundo. Não vem com essa história de dizer que é muito difícil e eu não consigo, porque todos aqueles que obedecem a Deus, os seus mandamentos, e é filho de Deus, pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. E aí ele faz uma pergunta, que cai muito bem na pregação de hoje, que é: quem pode vencer o mundo? Quem pode vencer o mundo? E antes de entrar na resposta da pergunta, que já até foi lida, é importante eu falar para os irmãos o seguinte: o que é o mundo? O que é isso que eu estou falando aqui? O mundo, né? E eu vou usar muito essa palavra, mundo, e vocês têm que entender que a palavra que eu estou usando aqui não é para me referir ao planeta Terra, né? E eu estou me referindo a um sistema, que é a definição clássica, né? O mundo é um sistema pecaminoso. O mundo é um sistema falido pelo pecado. O mundo é um sistema quebrado pelo pecado. O mundo é um sistema corrupto pelo pecado. O mundo é um ambiente, é um planeta, né? No nosso caso aqui, é o nosso ambiente que nós vivemos, em que está quebrado. Imagina você com uma máquina, e esse mundo que nós vivemos, humano, ele está corrompido, totalmente corrompido. E esse mundo que eu estou me referindo, ele nos cerca de todos os lados. Ele nos cerca todos os dias, a todo momento. Nós estamos respirando esse ar aqui que está desse mundo falido, né? Eu não estou me referindo à poluição que já existe, né? Com certeza, se você puxar bem ali, às vezes eu quero fazer uma caminhada, uma corrida, aí passa um carro e não dá nem para respirar direito. Esse mundo que eu estou me referindo é um mundo físico, ele é um mundo espiritual também, que nos cerca por todos os lados. E aí, você já pode imaginar que esse mundo é poderoso, né? Ele é poderoso porque é um sistema e ele nos impõe coisas, ele nos impõe, querendo você ou não, você está sendo imposto pelo mundo determinadas situações. E esse mundo poderoso, ele também é muito grande e ele tem muitos seguidores.
estamos hoje aqui na igreja, somos cristãos, mas nós também contribuímos muitas vezes para isso, para esse mundo quebrado, falido. Então, quando eu estiver me referindo ao mundo, e o que está dizendo aqui, esse mundo, né, é o pecado, né? É o ambiente em que o ser humano, desde a sua nascença, ele já tem essa semente do pecado, e tudo está quebrado, tudo está corrompido ao nosso redor, tudo. Bom, diante dessa tragédia que eu estou mostrando para vocês, vocês podem me perguntar: quem pode vencer o mundo? Esse sistema poderoso, esse sistema corrupto que nos impõe, eu sou uma formiguinha. Quem é capaz de vencer isso? Quem é capaz de lutar contra esse gigante e vencer? E aí a pergunta de João é: quem pode vencer o mundo? Bom, aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 16. Se você quiser deixar marcado em 1 João, que depois vamos voltar. Mas em João 16, João 16, 33, um texto que quase ninguém conhece. E diz assim, que a gente não precisava nem abrir, mas o cristão que é atento, abre a palavra, né? Diz assim, João 16, 33, eu digo isso, Jesus estava dizendo, eu digo isso por estarem unidos comigo. Vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Bom, esse texto que todos nós conhecemos, ele fala o seguinte: Jesus deixa bem claro, olha, não tem como tapar os olhos, não tem como negar a realidade. Se eu tivesse que descrever o que é o mundo, eu diria sofrimento. Tem um filósofo por aí, vários filósofos falam isso. Pergunta para ele o que é a vida. Muitos filósofos, não sei se vocês já viram isso. Fulano de tal, muito famoso, pergunta para ele o que é a vida para você. Aí ele responde: a vida é um tempo, alguns anos, você tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim: fulano, fala a verdade agora. O que é a vida? Aí ele começa a ficar mais triste, porque a pessoa está insistindo a ele: bom, a vida é um momento em que nós vivemos, temos alegrias e tristezas. Aí a pessoa fala assim: fala a verdade agora. Agora é a final. O que é a vida? E ele baixa a cabeça e diz: a vida é sofrimento. Não sei se você já viu isso. Jesus olha no final ali, que ele vai embora, e ele diz: olha, assim, não tem como negar para vocês, sofrimento é um fato, aflições não tem como negar. E Jesus fala o seguinte: eu venci o mundo. Irmãos, tudo que nós precisávamos era isso. Tudo que nós precisávamos era isso. Nós precisávamos de alguém que fosse capaz de vencer esse gigante, de vencer esse sistema, esse pecado, essa tragédia. Nós precisávamos de alguém que conseguisse fazer isso. E Jesus, nesse texto, é pequeno, é curto, está ali no final da fala dele. Ele diz: eu venci o mundo. E quando ele fala isso, ele já tinha morrido e ele já tinha ressuscitado. Jesus venceu o mundo. Quando Jesus fala
vão levar as boas novas. Boas novas significa notícia. Boa notícia. Talvez nós nem saibamos o que é isso, né? Porque você está acostumado em ligar a televisão e aí aconteceu um desastre. O que aconteceu? E é só bomba, né? Mas Jesus, Ele está nos dando uma boa notícia. Eu venci o mundo. Tem um significado, irmãos, muito poderoso. Muito poderoso. A Bíblia continua, fala da oração de Jesus, e João fala muito sobre o mundo depois nessa oração, né? Muito sobre o mundo. Jesus ora por nós, que são aqueles que hão de vir, que hão de crer. Jesus fala sobre o mundo também nessa oração várias vezes. Parece que João, aquilo marcou ele um pouco, né? Esse texto, irmão, eu não sei você, mas nós sabemos que a Bíblia continua. Nós temos a continuação do Evangelho, cartas, revelação, um monte de coisa. Mas é como se fosse, não, eu posso afirmar isso, estou com um certo receio, mas eu posso afirmar. Aqui, Jesus está dizendo, né, eu venci o mundo, quer dizer que Ele destruiu a obra que o diabo e o pecado construíram. Aqui Jesus está, é o momento em que a guerra acabou. Você entendeu? Não nesse momento, porque Jesus ressuscitou, enfim, mas a mensagem escrita é aqui nesse momento, que ele fala assim: eu venci o mundo. E a intenção de Jesus em colocar esse texto, em falar isso aqui, eu quero que vocês consigam captar a intenção dele. Qual era a intenção dele? Eu venci o mundo. A intenção dele era a intenção de João, quando nós lemos lá, 1 João. Ele está dizendo: eu venci, vocês podem vencer. E João fala: todos aqueles que são filhos de Deus vencem o mundo. Vencem o mundo. O mundo é um mundo de aflições. Esse mundo é um mundo de aflições. Ele foi inaugurado por Adão. Foi inaugurado por Adão. Adão vivia no paraíso. Ele não sabia o que era isso que nós estamos falando aqui. Este mundo. Adão, com o seu pecado, inaugurou o mundo. Esse ambiente em que existe alegrias falsas, passageiras, sofrimento, tristeza, dor e morte. Esse é o mundo que Jesus venceu. Esse é o mundo que Jesus venceu. E aí você pode falar assim, Jesus fala, olha, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. E você consegue se lembrar quais são as aflições que Jesus passou? Você consegue se lembrar das aflições que ele passou? Jesus nasceu e com 2 anos ele teve que fugir, porque senão ele seria morto. Foi para outro país, fugido. Jesus não era rico, não foi criado em uma família rica. Inclusive, quase todos nós aqui temos mais condições do que José e Maria tinham naquela época. Jesus veio do interior. Você já parou para pensar nisso? Jesus veio do interior, lá do interior do interior. Se você pensar em interior do Pará, talvez você conheça algum lugar. Jesus veio lá do interior, criado lá numa cidadezinha, e foi discriminado por isso. Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Não consigo imaginar o que é isso. Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Jesus
enfrentou tempestades, muitas vezes não tinha onde dormir. Jesus enfrentou traição dos seus amigos, o peito, né? A sua família também, em algum momento, falou assim: olha, ele não está normal, pega ele de volta porque ele não está normal, né? Se tivesse a polícia naquela época, iam ligar para a polícia para prender o homem, chamar o bombeiro, não sei o que iam fazer com ele. Jesus, em algum momento, teve fome, teve sede, ou seja, Jesus passou por aflições. Agora, todas essas aflições que eu falei aqui não se compara com uma aflição que foi no momento em que ele seria morto. E eu ouvi uma explicação muito interessante sobre esse tema, que não é talvez a única. No momento que Jesus ia ser morto, no Getsemane ali, que ele estava naquela aflição, Jesus ora e fala assim para Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E talvez uma das interpretações desse texto é saber que a palavra cálice se referia à ira de Deus. E ele teria que, a maior das aflições seria enfrentar a ira do próprio Pai. A maior aflição que Jesus passou, a ponto de pedir para Deus para não passar por aquilo, seria tomar o cálice da ira de Deus, mesmo sem ter feito absolutamente nada que levasse ele aqui. Essa aflição, a ponto de Jesus na cruz dizer: Pai, por que me abandonaste? A ponto de Jesus, suar sangue, era enfrentar a própria ira de Deus. E quando eu falo a ira de Deus, é a ira de Deus, essa aflição é muito maior do que as nossas aflições. Jesus enfrentou a Deus, ele se tornou inimigo por nossa causa. E ele passou por essa aflição terrena como nós passamos, e ainda passou a aflição de enfrentar o próprio Deus. Por amor a mim, por amor a você, ele fez isso. Essa aflição não se compara com a nossa aflição. E Jesus fala: olha, apesar de ter passado tudo isso, neste mundo quebrado e cruel, eu venci. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece que para voltarmos para o que Adão experimentava, para quebrar esse sistema, para voltarmos para Deus, para termos Deus novamente perto, nós temos que vencer o mundo, assim como Jesus venceu. Nós também temos que vencer o mundo. Como posso conseguir isso? Como posso vencer esse mundo, sendo eu tão pequeno, falho, frágil? Um mundo que nos faz curvar diante dele, impõe a sua vontade diante de nós muitas vezes. Como eu posso vencer isso? E a Bíblia nos mostra, João nos mostra lá naquele texto que nós lemos: a fé no Filho é a vitória sobre o mundo. Amém? Aleluia. A fé no Filho de Deus é a vitória sobre o mundo. Jesus venceu, era tudo que nós precisamos. E agora nós temos que ter a nossa fé no Filho de Deus. Porque, irmãos, ele volta a dizer: não é só para uns, são para todos.
todos nós que somos filhos, podemos vencer o mundo. Podemos vencer o mundo. E aí, irmãos, eu entro aqui num ponto. O ponto que eu entro é a fé que vence o mundo. Essa fé é a chave. Essa fé é o caminho que nos faz vencer esse mundo. Amém? E a fé, ela se concretiza na nossa vida, né? Essa coisa abstrata, né? Ela se concretiza na nossa vida, ela se manifesta em nós, como João fala, através da obediência. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Jesus, ele deixa bem claro em concretizar o que é o amar a Deus. Ele deixa bem claro o que é ter fé. O que é ter fé? Né? A fé no Filho e na obra que o Filho fez. Amém? Então a fé que vence o mundo, é aí que está a nossa vitória. É aí que está a nossa vitória. E eu coloquei aqui algo que de um tempo para cá eu tenho falado bastante. Que fé é certeza na incerteza. A fé é andar no escuro. Vocês já andaram no escuro? Vocês já tiveram que andar num lugar todo escuro? Faltou luz num lugar que não tinha luz, né? Sumiu tudo, apagou tudo. Como é que você faz? Como é que você faz para se locomover nesse lugar? O que você tem que fazer? Bom, você começa a puxar na sua memória onde está, né? Onde está a porta, onde está o batente, porque senão você ainda dá uma topada ali, aí a pessoa pensa que tem uma parede, não tem. Mas se você realmente precisa chegar no outro lugar ali, né? Se mexer, você vai dar o seu jeito. Vai dar ou não vai dar? Vai dar o seu jeito. Você não está vendo nada, você está tateando, mas você vai andando. Você pode dar uma topada, você pode bater em algo que não era para bater, você se perde um pouco, mas você vai. Né? E como é que a fé do cristão ela é? Muitas vezes nós também temos que andar assim. Olha, eu estou indo pela fé, porque eu não estou vendo o que tem na minha frente. Eu não estou entendendo o que tem na minha frente. Mas eu estou me mexendo, mesmo assim, sabendo daquilo de quem Deus é. Não estou vendo muita coisa, mas eu estou me mexendo, sabendo quem Deus é, o que Ele diz que eu sou, o que é que Deus diz para mim no momento da angústia, o que eu tenho que fazer. E a fé se materializa na nossa vida através disso, andar no escuro, e esse escuro é pela nossa incapacidade, não é por causa de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Quando está tudo claro, quando tudo está claro e bonito, ninguém vai precisar de fé. Quando todas as coisas forem reveladas, quando nós terminarmos essa vida aqui, tudo nos for revelado, nós não vamos precisar na fé, porque tudo será revelado diante dos nossos olhos. Nós precisamos de fé no momento em que nós não sabemos o que fazer, aonde estamos. É nesse momento da aflição, da tribulação, da angústia, é que nós precisamos nos mexer, nos mover em fé.
Quando tudo está bem, tudo está muito calmo, tudo está ótimo, maravilhoso, não estou com nenhum conflito, não estou com problemas, a nossa fé fica assim, né? Não que nós vamos baixar a guarda, mas ela fica ali no nosso coração, muito bem, vamos continuar, maravilhoso. Mas a nossa fé, ela entra em ação quando nós estamos sob ataque, quando nós estamos em aflição, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sem saber o que fazer. É aí que entra a fé. É aí que tem que entrar a nossa fé. A nossa fé no Filho de Deus. Amém? Essa fé é capaz de fazer você se mexer, andar nessa escuridão. Essa fé, se eu e você praticarmos a nossa fé, nós vamos ser capazes de andar, mesmo estando tudo escuro, mesmo nós não estamos vendo nada, mas nós estamos caminhando. A fé que a Bíblia nos mostra é uma fé que eu coloquei aqui, que é a paz ao som de canhões. Vocês imaginaram isso? Tudo está pegando fogo. Os canhões estão sendo disparados. A guerra está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos em paz, porque nós confiamos em Deus, porque nós sabemos quem é Deus, porque nós sabemos que Jesus venceu o mundo e que nós somos com Ele vencedores também. Mas muitas vezes nós, nesse ambiente que vivemos, não vai ser fácil ouvir os canhões e continuarmos em paz. Mas não tem problema, irmão, porque não vem da gente. Essa fé não sou eu que produzo, não sou eu que produzo. Essa fé quem me dá é Deus. Vem dele o crer, o se mover em Deus, o tomar ações e decisões vem dele. É ele que nos traz isso, não sou eu que produzo isso. E aí que está o grande erro de muita gente que está pregando hoje, é que é você, é em você, a solução está em ti, é você. Irmão, não é eu, não é você, é Deus, é o Espírito Santo, Ele é que produz isso em nós, é Ele que produz em... Irmão, se eu tiver que produzir algo, o que seria isso? O que seria isso? Essa fé não vem de mim, não é produzida por mim, essa fé vem de Deus. Vem ao ler as Escrituras e ler um texto desse e ver que Jesus está dizendo: eu venci e você é vencedor junto comigo. É ler e ver isso. Vou falar uma coisa para você: fé todo mundo tem, em outro sentido. Fé, as crenças, todos nós temos. A fé está por aí, está nas diversas coisas que você pode imaginar. A idolatria é atribuir poder àquilo que não é Deus. Idolatria é você achar que qualquer coisa que não é Deus tem poder de fazer algo. Seja você, a sua capacidade, a sua inteligência, o seu dinheiro. Se você atribui poder àquilo, isso é idolatria. E a fé é quando você acredita, quando você tem a crença de que determinadas coisas que nós vivemos são capazes de resolver alguns problemas. E você vê por aí, todos esses questionamentos do ser humano, ele vai encontrar uma crença
que vai explicar bem detalhado para ele o que ele quer ouvir, né? Como ele vai se agradar daquilo. Aí tem fontes em que a pessoa fica bebendo daquilo, fica bebendo daquela fonte, fica bebendo daquela fonte, e aquilo aquela crença, ela vai se fortalecendo, porque você está bebendo daquela fonte, daquela filosofia, daquele modo de pensar. Você vai se nutrindo daquilo, hoje em dia. Se você conversar com qualquer pessoa por aí, a ciência é o Deus deles. Hoje em dia, a ciência é onde as pessoas colocam mais fé. Isso pode parecer até estranho, porque na mesma frase tem fé e ciência. Porque vão dizer que não, na ciência não existe fé, tudo é explicado. E hoje em dia, o Deus das pessoas são as explicações científicas que é dado. Olha, você está com isso, você está doente de tal coisa, porque o fulano disse que você já repararam na quantidade de doença nova que está surgindo? Vocês já repararam isso? A quantidade de doenças novas que está surgindo, né? E você vai bebendo daquela fonte, Olha, quem lê muita bula de remédio vai ser um cliente fervoroso na farmácia. Quem lê muita bula de remédio, qualquer coisa, meu Deus, eu estou com isso, estou com aquilo, doeu meu pé. Você beber muito da fonte da ciência, você vai colocar a sua fé naquilo, se você for um desavisado, né? Se você for um desavisado, você vai, porque tudo é explicação científica daqui, é o especialista dali, para tudo existe uma explicação furada. Escutem o que eu digo, uma explicação muito adocicada e furada, porque não explicam absolutamente nada. Se você for investigar, é o que o mundo quer que você creia. É o que o mundo quer que você creia, que você acredite. Eles querem que você não acredite que Jesus Cristo foi real, um personagem histórico que nasceu e morreu. Vão dizer que Jesus é uma lenda. Quem aqui conhece o teorema de Pitágoras? Pitágoras nunca criou esse teorema. Existem evidências de que esse homem nunca nem existiu. Se você for beber da fonte do mundo, você vai se destruir. Se você for numa escola do 5º ano, lá as criancinhas, eu chamo de criança, né? É criança. As crianças já estão falando: quem é homem e quem é mulher? Eu não sei. Não dá mais para dividir em grupo. Homens para cá, meninas para lá. Meninas e meninos. Não dá mais. Porque fica no meio, a maioria dizendo: eu não sei. O que é isso? O que é isso que nós estamos vivendo? Se você for conversar com uma pessoa, talvez aqui dentro da igreja, se você conversar com uma pessoa na rua, é bem capaz de você encontrar pessoas que vão fazer afirmações absurdas, porque alguém disse para ele que aquilo, e alguém disse para aquele dizer para ele que era aquilo. Ou seja, o Deus, um dos deuses, né? Porque tem muitos deuses, tem muitos deuses no mundo. Um dos deuses que existe no mundo é a ciência, o dinheiro, a fama, o poder. Todos esses são deuses do mundo, né? E essa ciência que se opõe à Bíblia, ela é passageira. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Porque até uns dias atrás, ninguém podia comer ovo, né? Até uns anos atrás, olha, o ovo comeu, morreu, né?
Aí depois, olha, não, o ovo é muito bom. E agora todo mundo come ovo. E daqui a pouco eu não sei o que eu vou descobrir. Né? Tem um glúten, eu estava até falando para a Andressa. Olha, tem um glúten agora que incha, não sei o que, faz isso e faz aquilo. E ainda não sei se daqui a uns anos eu vou descobrir que o glúten é bom. Eu não sei. Eu não sei em quem eu confio. Né? E essa é a ciência, que a todo momento está mudando. E o impressionante, irmãos, é o seguinte: a Bíblia, ela não tem a intenção de nos provar cientificamente muita coisa. Ela é descritiva. Ela é descritiva. E a Bíblia não mudou. As teorias já fizeram várias adaptações, que eles ficam muito nervosos, porque eles fazem uma descoberta e tem que mudar tudo. Ai não, agora vamos refazer, porque olha, descobriu que não deu certo. Não está dando certo a teoria. Umas semanas atrás, ano passado, eles inauguraram um novo telescópio que fica orbitando a Terra. E é um telescópio muito mais potente do que o antigo. Eu tenho um livro, o pastor aqui é formado em física, né, pastor? Eu tenho um livro lá em casa de astronomia. E eu tenho que ler aquele livro devagar. Porque ele é meio indigesto, o livro é meio indigesto. Eu tenho que ler uma página, eu paro, porque eu fico meio assim. Teve um dia que eu nem consegui dormir direito. Eu li, eu fiquei imaginando, meu Pai eterno, como é que é isso, meu Deus do céu. Aí o que aconteceu? Inauguraram um novo telescópio para provar a teoria da origem do universo. E aí, vamos fazer uma observação. O que eles fizeram? Eu não vou ficar aqui falando sobre isso, lógico, mas resumindo, bem resumido, eles apontaram o telescópio para um lugar que ali era a explicação, dali sairia toda a explicação de que, olha, a gente estava certo. E aí, surpresa, apontaram o telescópio para um lugar que era o mais distante possível. E o que aconteceu? Está tudo errado. E até umas semanas atrás eu estava vendo que eles estão todos desesperados, porque está tudo errado. Eles apontaram esse telescópio para esse lugar, e era para eles verem nesse lugar galáxias em formação no começo, ali, e surpresa, acharam um monte de coisa que já estava há muito tempo já existia. E não bateu. Todo mundo desesperado. Ah, você está sabendo disso? Não, né? Ninguém te conta. Eu estou te contando agora. Por quê? Porque, amigo, o mundo está perdido. Aonde você acha que está a sua explicação, eles estão perdidos. Só que ninguém te fala isso. Aonde você acha que aqui é um terreno concreto, eu posso me basear, eu posso andar aqui. Aí que está, meu amigo. Não existe nada que não seja a palavra de Deus e o que Deus nos mostra. Ah, irmão, mas você sabe a resposta? Não, lógico. Eu sei o que a Bíblia me diz, mas será revelado. Será revelado. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nós não entendemos. Mas Deus quis desse jeito. Agora tem coisas que era para eu entender e eu não entendo. E aí? Deus está esperando você entender isso para depois entender o outro. Então, esse mundo parece muito certo, muito concreto, organizado, muito chamativo, muito feliz, mas ele está quebrado. A nossa fé está em Cristo, a nossa fé está em Deus, a nossa fé está em saber que quem vence o mundo é Jesus Cristo, é a nossa fé nele, é a nossa fé no Filho. E alerta para você, e alerta para mim, vai piorar. Isso não é uma coisa legal de dizer. Mas a Bíblia nos mostra que vai piorar. Vai piorar, irmãos, porque nós estamos vendo se aproximar muitas coisas. Muitas coisas estão se aproximando de nós.
que não chegaram ainda, mas vão chegar. Eu vou dizer só um alerta para vocês. Olha, o Islã vem aí. O islamismo já está chegando. E a sua fé onde está? E a sua fé onde está? E a fé dos seus filhos onde está? Porque não pense você que se você não for atacado de um lado, você é atacado do outro. Não pense você que você vai sair ileso. Já comemoram o Ramadã na Inglaterra. Eu estava vendo a notícia que eles fazem como o Natal. Do jeito que o Natal é, com luzes, e aquele Feliz Natal, troca presente, um monte de coisa, já fazem agora o novo Natal. O que é isso que eu estou falando? Alerta. Você está alerta? Onde está a sua fé? Sua fé está adormecida? O mundo é seu amigo? E o próximo ponto é: não ameis o mundo. 1 João, que nós lemos, eu tinha marcado aqui. 1 João 2 diz, 1 João 2,16 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Amém. Não amem ao mundo, não amem ao mundo. Isso me lembra muito aquela história da mulher de Ló, né? A mulher de Ló, que saiu e depois, quando destruiu, bateu aquele sentimento. Que saudade, né? Que coisa, perdi alguma coisa ali. Quem ama a Deus, irmãos, não olha para trás, não olha para este mundo, não olha. João é bem claro aqui quando ele diz: não amem ao mundo nem as coisas que nele há, não amem o dinheiro, não amem o poder. O poder é uma coisa que é um veneno. Você vê uma pessoa bem intencionada, é só ela ter mais poder, você vê as ações que essa pessoa tem. Não amem ao mundo nem as coisas que nele há. O que nós temos no mundo? Deus nos dá para nós administrarmos, para nós cuidarmos. Se Deus me dá uma casa, eu vou cuidar dela. Se Deus me dá um carro, eu vou cuidar dele. Mas não é isso que faz a minha alegria. Aquilo Deus me deu, Deus levou. Difícil coisa de dizer, né? Deus me deu e Deus levou. A resposta de Jó, né? A resposta de Jó. E é engraçado que eu tinha anotado aqui isso. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. E ela já começa contando a história de um homem que servia a Deus, era íntegro, e passou por um monte de problema. Para vocês verem como a Bíblia não foi adaptada. Ela não mudou o viés. Ela não deu uma entortada para um lado, uma entortada para o outro, para qualquer vento que aparecia. A Bíblia já começa descrevendo um homem que servia a Deus e teve que passar por tudo que era problema na sua vida. E a resposta de Jó, ao ouvir as desgraças, né? Como eu falei, os canhões estourando, foi: Deus me deu e Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você só vai conseguir ter a mesma ação que Jó teve
se o Espírito Santo te capacitasse, se for pelo Espírito Santo, meu irmão, que se não for, você não vai ter essa atitude. Se não for pelo Espírito Santo, você não vai ter essa atitude. João nos alerta: não amem as coisas que há no mundo, porque essas coisas são passageiras. Ele diz aqui: nada que há neste mundo vem do Pai. Os maus desejos, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai. O mundo passa. O mundo passa. Nós passamos com esse mundo. Seu corpo físico vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Tem muitos jovens que estão perdidos. Jovens assim, que agora parece que alargou um pouco, né? Parece que 35 ainda é adolescente. Parece que o negócio está largando assim. Parece que 35 ainda é adolescente, né? Então, tem muito jovem que precisa ler esse texto aqui. Que precisa ler esse texto e entender que as coisas que há no mundo passam. E nós, que fazemos a vontade de Deus, vamos permanecer. As modas vêm e vão. As modas vêm e vão. Se você pegar uma foto da minha avó há uns 50 anos atrás, você vai rir. Você vai ver o cabelo, você vai ver o vestido, a roupa é outra coisa. O modo de falar. As modas vêm e vão, a gente é de um jeito ou de outro. E muita gente vai atrás da novidade. Qual é a novidade do momento? Qual é a novidade do momento? A novidade do momento é fazer tatuagem, que a minha igreja deixa. Coisa mais legal, né? Qual é a outra novidade? A novidade do momento é, sei lá, estou sem criatividade aqui. É o cabelo azul, o cabelo verde. E assim vai. Aí você vai viver essa novidade vazia, novidade atrás de novidade. E no final você vai ver que você foi enganado. Como é esse sentimento, de ser enganado no final? A vida passageira, vazia, e lá no final você vai ver que a vontade de Deus era melhor para a sua vida. A vontade de Deus era melhor para a minha vida. Eu tenho orado todos os dias para Deus cumprir a vontade dele. Porque assim, parece que em algum momento eu parei de fazer essa oração. Eu parei de fazer essa oração. Para que Deus cumpra a sua vontade na minha vida. Porque você já pensou, irmãos? A vontade de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. É a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque se Deus manda a tempestade, e foi Ele que mandou a tempestade, aquela tempestade tem algum motivo de estar acontecendo na minha vida. E o melhor é entender a vontade do Pai. É entender a vontade do Pai. Vou convidar você a ficar de pé para terminar. 1 João 5,19 diz o seguinte: além de tudo que nós já falamos aqui, sobre o mundo, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Esse texto fala aqui, aquele famoso versículo que nós já ouvimos muitas vezes, que o mundo jaz do maligno. Esse jaz do maligno significa que o mundo está prostrado diante do diabo.
diante do diabo. A nossa missão, o nosso desafio é vencer o mundo como Cristo venceu. Vencer o mundo como Cristo venceu, e a nossa fé, que nós possamos levar a nossa fé até o final dessa batalha, dessa guerra. Essa guerra é uma guerra que nós vamos todos os dias ter que enfrentar, né? Todos os dias nós vamos ter que enfrentar. Mas eu pergunto para você, no final da sua vida, você vai poder falar a mesma coisa que Jesus falou? Você vai poder falar: eu venci o mundo como Cristo venceu? Como Cristo venceu? Eu queria perguntar uma coisa que veio agora na minha mente. Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Eu não conheço qual é a sua vida, eu não conheço qual é essa trajetória, mas você pode vencer isso. Você pode vencer. Eu não sei qual é o medo que você tem, mas você é vencedor sobre isso. Porque a fé em Cristo Jesus, ela quebra grilhões, ela liberta você. Volto a repetir, qual é o seu maior medo? O que é aquilo que você mais teme? Isso tem te levado e tem te imobilizado, tem te paralisado? Vamos fechar nossos olhos.